Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: arrependa-se para não cair. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu vou ler inicialmente dos versículos 31 a 34 e depois do 39 a 46, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Depois, a partir do 39. Então saiu, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o consolava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aí. Se você observar bem, há muitas coisas erradas nas nossas vidas. Normalmente, quando falamos em arrependimento, as pessoas logo pensam em adultério, roubo, assassinato. É claro, como sabemos, que quem adultera, rouba, mata, precisa se arrepender e correr para os pés de Jesus. Mas necessitam se arrepender todas as pessoas que não resistem às doenças, aos problemas, quer físicos, quer financeiros, bem como a toda e qualquer tentação. As pessoas precisam aprender que privações financeiras, problemas conjugais ou de quaisquer ordem são tentações que vêm e assaltam os que se acham fracos na fé. No entanto, se a pessoa estiver firmada na palavra de Deus, dará um fim a todas essas tentações. Em Apocalipse 2,5, o Senhor Jesus diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Também em 1 Coríntios 10,12 está escrito: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Veremos algumas situações em que o apóstolo Pedro caiu. Essa mensagem não tem o objetivo de condenar o apóstolo Pedro, mas abrir os nossos olhos para que não deixemos brechas por onde o inimigo possa entrar e obter triunfo sobre nós. E à medida que prestarmos atenção a essa mensagem, assimilaremos as lições que o Senhor Jesus quer nos fornecer, para que não cometamos os mesmos erros de Pedro. Desse modo, poderemos estar de pé, sempre preparados para rechaçar as investidas do maligno, segundo as orientações do Senhor. Pedro teve o privilégio de andar ao lado de Jesus, de comungar com ele e participar de todos os momentos importantes da vida do Filho de Deus. Certa vez, Pedro foi brilhantemente usado pelo Espírito Santo para responder a uma pergunta lançada pelo Senhor Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículos 13 a 19. Embora Pedro tenha sido usado por Deus para fornecer esta revelação importantíssima, ele, no momento seguinte, deixa o diabo usá-lo a ponto do Senhor precisar repreendê-lo. Pedro, como os demais apóstolos, não era ainda nascido de novo e, por isso, o diabo teve condições de usá-lo logo após ter sido um instrumento nas mãos do Senhor, para nos dar a revelação de Jesus. Vejamos algumas quedas de Pedro. Vemos que Pedro encontrava-se diante do Senhor, que o advertiu acerca dos acontecimentos da sua paixão e morte. O discípulo estava a ponto de entrar em uma série de provações, mas Jesus queria ajudá-lo a vencê-las. Que atitude Pedro deveria ter tomado? Se ele tivesse sido um pouco mais sábio e humilde, teria solicitado imediatamente o auxílio do mestre. Mas naquele momento, Pedro estava cheio de si. A sua presunção era tremenda. Jesus olhou para Pedro e disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E essa foi a primeira queda de Pedro. Ele desprezou o conselho de Jesus. E eu te pergunto, quantas vezes nós não agimos da mesma forma? O Senhor quer nos conduzir para dentro da sua palavra, e nós desprezamos os seus conselhos e as suas orientações. Deixamos de lado a direção que ele nos dá e não buscamos mais a sua face. Nós devemos decidir o que teremos ou não. No início, quando o Senhor fez o homem, ele deu a este autoridade sobre a terra. Mas com a queda de Adão, Satanás passou a dirigir o ser humano. O homem ficou sob a autoridade do maligno. Porém, com o triunfo de Jesus sobre ele na cruz, a autoridade nos foi devolvida. O apóstolo Pedro acompanhou o Senhor ao hotel Getsemane. Chegando ao jardim, o Senhor ordenou que os discípulos se assentassem, enquanto ele iria um pouco mais longe para orar. Então, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para uma parte separada, a fim de que orassem com ele. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, versículos 36 a 38. É bom lembrar que Pedro havia sido alertado pelo Senhor Jesus que Satanás queria peneirá-lo como se fosse trigo. No entanto, Pedro resolvera ignorar presunçosamente a advertência do mestre. Mas de que valeu a sua prepotência? Os discípulos são exortados a orar e a vigiar para não entrarem em tentação. Tivesse ele considerado devidamente o conselho do Senhor Jesus, teria caído com o rosto em terra e buscado a face do Pai Celeste. Pedro, todavia, não fez isso. Tendo se afastado, o Senhor Jesus pôs-se a orar. De tal forma orou que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Sua agonia era muito grande. Enquanto isso, o que faziam os discípulos? Dormiam de tristeza. E foi nesse momento que Jesus os exortou: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E esta foi a outra queda de Pedro. E quantas vezes não fazemos o mesmo? Eles sabiam que deveriam estar em oração, porque o Senhor Jesus estava a ponto de ser preso. Jesus seria aprisionado, escarnecido e entregue aos gentios. Seria, por fim, pregado em uma cruz, onde morreria para nos resgatar da nossa vã maneira de viver.
mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pelo jeito, os discípulos ficaram tristes com o plano de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas tristes com os planos de Deus. Se acontece alguma coisa na família, se desesperam, rompem os laços de amizade e não querem mais perdoar aos ofensores. Chegou o momento, pois, de aceitarmos integralmente os planos de Deus. É necessário ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. No episódio do Getsemane, observamos que tanto Pedro quanto os demais discípulos permaneceram insensíveis à voz do Espírito Santo. E foi naquele momento que eles receberam a exortação do Senhor Jesus: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A orientação do Senhor aos discípulos serve para nós também nos dias de hoje. Devemos nos levantar e orar, caso contrário, cairemos em tentações. A pessoa não deve orar enquanto está caída. Deve primeiro ouvir a palavra, meditar nela, então a fé entrará no coração. E de posse da fé, a certeza das coisas que se esperam, ela poderá orar, fazer a sua declaração, com base na fé que inunda o seu coração. E com isso, certamente não experimentará mal algum. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos. Te pedimos que venhamos aprender com essa palavra, para que não venhamos cair em tentação. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos estar sempre em oração, possamos, Pai, obedecer sempre a Tua palavra, possamos, Pai, estar sempre na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. E neste momento quero pedir em favor daqueles que são doentes, que o Senhor venha, neste momento, visitar o organismo dessa pessoa, curar a sua enfermidade. Que o Senhor também venha dar a cada um saúde, que o Senhor venha abençoar a nossa vida financeira, suprindo cada uma das nossas necessidades. Visita o nosso lar, a nossa casa, todos os nossos familiares. E que se cumpra a tua promessa, que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós desde já te louvamos e te agradecemos por tudo, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer, mas contigo somos mais que vencedores. E é a tua palavra que diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E pelos olhos da fé nós recebemos a nossa bênção, a nossa vitória e o nosso milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.